Glória a Deus. Quem tem sido abençoado aí, irmãos, com essa série, com o nome de Jesus sendo glorificado? Isso é bênção, isso é graça do Senhor sobre nós. Glória a Deus. O nome que está acima de todo nome é o Senhor das nossas vidas. E esse é um tema muito forte nessa carta, irmãos. A autoridade, a supremacia, a soberania e a suficiência de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nós estamos finalizando aí a última porção aqui do livro da carta aos Colossenses. E que Deus fale conosco essa noite, amém? Nós vamos ler o capítulo 4, a partir do verso 2. O pastor Robson leu até o verso 1, na semana passada. E nós vamos dar continuidade aqui até o final da carta. Os irmãos têm acompanhado todas as pregações aí? Amém? Se perdeu algum culto, corre lá no YouTube. É uma bênção, né? Glória a Deus. O YouTube não substitui esse momento de comunhão. Mas se por algum motivo precisar, tem lá. Amém? Para rever também, o pastor Fabrício falou uma vez que no PG lá deles, eles já mandam a lição e mandam o vídeo do YouTube para poder estar preparado para a lição. Muito bom. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos. Irmãos, aqui hoje alguns temas serão tratados nessa carta, temas como oração, gratidão, como evangelizar, como viver a vida de comunidade. Vai ter uma orientação à leitura das cartas. Então, alguns temas serão tratados e dentro desses temas vamos falar um pouco sobre gratidão. Por qual motivo você tem sido grato a Deus? Pensa aí os dois principais motivos que você é grato a Deus. Os principais, quero que o irmão pense os principais. Talvez o irmão pensou assim, eu sou grato a Deus pela minha família. Muitas famílias estão sendo destruídas e eu sou grato a Deus por isso. Às vezes o irmão pensou assim, eu sou grato a Deus porque eu vou me casar. Às vezes o irmão pensou, eu sou grato a Deus porque não tem faltado nada. E muitas coisas a gente pode ver e a gente pode gritar em alto som que Ebenezer, o Senhor tem nos abençoado, não tem faltado nada, amém, irmãos? Mas o principal motivo que a gente tem que ser grato a Deus é pela obra de Jesus Cristo. Amém? E a gente vai ver nesse texto, e essa carta aos Colossenses mostra isso claramente, que a obra do nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser a base de tudo na nossa vida. O que nos faz ter boas obras, o que nos faz agir de forma correta, tem que ser a obra do nosso Senhor Jesus. Amém? Antes da gente ler o texto, vou passar alguns pontos que são relevantes do contexto dessa carta para a gente ter um entendimento do texto. A carta aos Colossenses é uma das cartas que Paulo escreveu daquela primeira prisão que ele esteve em Roma. O final de Atos 28 mostra isso. E a carta aos Colossenses, juntamente com a carta aos Efésios, juntamente com a carta a Filemon, Filipenses, são cartas que foram escritas quando Paulo estava nessa prisão. Amém? Então, de onde que Paulo escreveu? Da prisão. E Colossenses, a gente vai ver aqui que tem alguns membros famosos que eles são citados em outros momentos na Bíblia. Então, é uma carta que a gente vai linkar um pouco a história de Atos, um pouco o que acontece em alguns momentos da Bíblia, lá em 2 Timóteo também. E a gente vai ver que a gente vai aprender muita coisa aqui hoje com respeito a isso. Amém? As cartas, elas foram escritas, um negócio que a gente chama de uma forma geral, de teologia de tarefa. Como assim? O escritor da carta, ele escreve para resolver um problema que estava tendo naquela igreja. Amém? E qual que era o problema principal na igreja? A igreja de Colossos tinha uma ala da igreja, alguma liderança levantando na igreja, dentro da igreja, levantando algumas heresias. E é uma heresia bem específica, que os teólogos até chamam de a heresia de Colossos, ou a heresia colossense, que ela é um pouco diferente das demais heresias.
E quais são essas heresias? Existia ali no meio da igreja de Colossos algumas pessoas levantando alguns ensinos de que para a salvação não era somente a obra de Cristo. E tinha 3 linhas que eles acrescentavam a isso. A primeira é que para você estar num ponto de intimidade, relacionamento com Deus alto, você tinha que ter uma revelação especial que algumas pessoas tinham e outras não tinham. Então, esse aí é uma das bases, um dos inícios do famoso gnosticismo. Uma revelação esotérica, sobrenatural, que alguns recebiam, e aqueles que recebiam menosprezavam os demais irmãos que criam somente naquele evangelho. Isso aqui é combatido. Outra coisa que é combatida são alguns pontos do judaísmo antigo. Não sei se os irmãos lembram, lá no capítulo 2, ninguém vos julgue por conta de dieta, de sábado, né? Então falavam assim, para ser salvo é crer em Jesus, mas também tem que guardar o sábado, tem que fazer algumas coisas. Amém? E outra heresia é o ascetismo, pessoas que queriam, a partir de regras muito definidas, seguir essas regras e com isso achar que conseguiriam vencer, conseguiriam se santificar. Essas regras podem ser tanto positivas como negativas, como assim? Do tipo, olha, se eu fizer isso, isso e isso, eu vou me aproximar de Deus. E se eu deixar de fazer isso, isso e isso, eu vou me aproximar de Deus. Esses pontos, eles podem parecer que estão certos, mas eles destroem a verdade do Evangelho, e por isso que Paulo ensina isso a Colossos. Amém? A igreja de Colossos. Amém, irmãos? Irmãos, esse assunto, especialmente no Novo Testamento, obviamente, que é o assunto da suficiência de Cristo, a obra de Cristo é suficiente para tudo, para a nossa salvação, de forma completa, somente Jesus, é um assunto que chegou a gerar até como é que eu falo? Uma repreensão de Paulo a Pedro. Não sei se os irmãos já leram isso lá em Gálatas. Pedro estava com alguma tendência a manter alguns itens do judaísmo, do tipo, se quiser ser salvo, além de crer em Jesus, circuncida, torne-se judeu. E aí Paulo repreende Pedro de forma assim, bem veemente, ele falando assim, se for isso aí, a gente está chamando Jesus de impostor, porque ele cumpriu a lei. Então é um assunto que ele foi tratado de forma muito séria no Novo Testamento, e a gente precisa ter essa seriedade também, amém? Amém, irmãos? A gente está no finalzinho da carta, vamos ler o capítulo 4 hoje, e a divisão da carta, no capítulo 1 e 2 ali, falando da divindade, da suficiência de Cristo, uma obra maravilhosa, uma leitura que, se a gente lê, entendendo a profundidade daquilo, é bem capaz de você ficar bem emocionado com as verdades acerca do nosso Jesus, amém? Aquele que é o primogênito de toda a criação, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que sustenta toda a criação, que tudo foi criado nele, é muita maravilha, glória a Deus por isso. E depois, nos capítulos 3 e 4, ele faz um link trazendo para a vida prática. O que esse conhecimento dessa obra de Jesus precisa fazer na nossa vida? Amém, irmãos? Então é isso que a gente vai tratar aqui hoje, no nome de Jesus. Vamos ler o texto? Eu vou na ARA, mas se puder deixar a NVI aí, também tem uns pontos que eu vou chamar. Amém. Diz assim o texto: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito
de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, colhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E ele dou testemunho de que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, um médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém. Pai, nós pedimos ao Senhor graça, iluminação nesse momento, de forma que venhamos entender a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, fale à nossa mente, mantenha a nossa mente cativa aqui também, no nome de Jesus, e nos ajude a entender, me ajude, Deus, pessoalmente, peço que o Senhor me ajude a ser o mais claro possível, para que haja o entendimento dos irmãos, me prive do erro, e me ajude, principalmente, Deus, a ser fiel à Tua palavra aqui, eliminando, Deus, meus achismos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, aqui, o que está acontecendo nessa altura da carta? Paulo já falou acerca das doutrinas maravilhosas acerca da obra de Cristo, já falou, a partir do entendimento dessas doutrinas, já direcionou os irmãos de Colossos a terem uma vida prática que agrada a Deus. Amém? Falou na última semana sobre os deveres de marido, mulher, filhos, pais, senhores e servos. Amém? E agora ele faz umas exortações à igreja como um todo. E vamos ler isso, amém? Ele começa assim, verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. O que é perseverar na oração? O que é perseverar? Perseverar é você continuar fazendo aquilo, mesmo tendo dificuldade de continuar fazendo. Perseverar na oração não é fazer uma oração bonita aqui, beleza, isso pode ser uma oração, isso está certo. Mas perseverar está relacionado com continuidade. Amém? Por mais que talvez você não tenha a resposta que você quer, ou então a resposta às vezes é até o contrário, persevere na oração. Amém, irmãos? Esse é o pedido. Então, está relacionado com hábito, continuidade, insistência. E quando a gente vê o contexto dessa igreja, é um contexto de perseguição. É um contexto que não é fácil viver o Evangelho. E aí a exortação para aquela igreja é persevera na oração. Mantenha orando. Amém? A vida de oração, irmãos, é um ponto que é uma intercessão, é algo comum na vida de todo grande homem de Deus. Já perceberam? Quem gosta de estudar história aí vai ver sim. Nem história, vamos começar na Bíblia mesmo. Você vê os grandes nomes, os grandes homens de Deus, eles tinham uma vida de oração. Tinham uma vida de intimidade com Deus. Amém? E que isso seja uma realidade nas nossas vidas. E falando em oração, é um ponto que nos faz pensar algumas coisas. Por exemplo, um crente que não tem uma vida de orar, de ter um hábito contínuo de oração, é um sinal de que o crente acha que não precisa falar com Deus. Os irmãos concordam comigo? Se uma pessoa vive uma vida que ela não ora, ela acha que ela não precisa falar com Deus. Sim ou não? Então, Spurgeon, ele tem um devocional exatamente desse versículo falando, que tem um negócio interessante. Ele fala assim, se você não pede nada para Deus,
é porque você não viu o quão miserável você é e quantas coisas você precisa. Ele fala que se você não pede misericórdia para Deus, é porque você acha que você está bem. Então, um crente que não ora está com algum problema até de autodiagnóstico, de entender a própria fé. Amém? A gente vai ver um pouco mais disso. E para mim, um ponto mais interessante sobre oração é que a pessoa que menos precisava orar, que veio ao mundo, tinha uma vida de oração. Jesus Cristo, nosso Senhor. O único que não pecou. Amém? Então, que em nome de Jesus, a oração seja algo contínuo nas nossas vidas. Amém. E fala assim, ó, perseverai na oração, vigiando. Esse vigiando está relacionado com estar atento. Esse vigiando, ele é diferente daqueles vigiando que a gente vê lá no Evangelho. Lá no Evangelho, quando você vê vigia, por exemplo, se alguém chega para você e fala assim, vigia, irmão, o que a pessoa está querendo falar? Não peca, não. É ou não é? Ó, vigia, não peque, não é isso? Esse vigia aqui, ele vai além disso, ele não é somente isso. O vigiar é estar atento ao que está acontecendo ao redor, tá? Não só atento às coisas do mundo, do tipo o mundo, a política, a perseguição que está acontecendo aí fora, mas especialmente atento àquilo que Jesus fez. Os irmãos já perceberam que a obra de Jesus é tão maravilhosa e tem vezes que a gente está falando da obra de Jesus como se fosse apenas um acontecimento qualquer? A gente cai nessa falha. Então, que a gente esteja atento. E esse atento é tão interessante que ele fala assim, ó, vigiando com ações de graça. Se você não estiver atento a esses pontos, dificilmente você vai ter uma vida de gratidão. Se você estiver atento às coisas desse século, talvez você vai perder o foco e não vai ter uma vida de gratidão. Irmãos, ação de graça, eu vi hoje em dia a gente ouve muito, né? A gente tem muito acesso à informação e a gente ouve cada coisa sendo pregada em alguns lugares. E eu já vi muita gente falando assim, ó, orar com ação de graça significa o seguinte, olha como é que está quase certo, mas está completamente errado. Orar com ação de graça é entender que Deus vai atender o seu pedido, então você já ora agradecido. E a gente ouve isso. Eu ouvi isso essa semana. E ainda foi falado assim, ó, eu vou tentar replicar, mas eu não vou lembrar. Se Deus colocou diante de você, no seu pensamento isso, é porque Ele quer te dar isso. São umas heresias, uns negócios que falado com uma voz assim, com um argumento bonito, com uma voz almofadada, leva muitos ao erro. Orar com ações de graça, ação de graça aqui não é pelo que Deus vai fazer, mas pelo que Ele fez. Entendendo, lembra o capítulo 1 e 2 de Colossenses? Entendendo aquilo ali que foi escrito. Irmãos, se o crente entende o Evangelho, não tem nada nessa vida, nada, que faça ele ser uma pessoa que não é grata. Você sabe por quê? Porque qualquer dificuldade que vier nessa vida é muito menor, mas muito menor do que a promessa vindoura. E qualquer coisa que acontecer, o sangue de Jesus é muito mais poderoso para cobrir aquilo ali. Amém? Então não cabe na vida do cristão uma vida de ingratidão. Tudo que nós precisamos, Deus fez por nós. Amém? Glória a Deus. E aí ele continua, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Então, Paulo, além de falar assim, perseverem na oração, vigiando com ações de graça, ele pede oração por eles. Aqui, eles seria Paulo e Timóteo, os escritores da carta, que está lá no Colossenses 1:1. Orai também por nós. E o que eu acho interessante é o para que ele ora. Onde que Paulo estava? Os irmãos lembram? Na cadeia. A cadeia, embora seja uma prisão mais leve do que a segunda prisão de Paulo, que levou ele à morte, comparado com as nossas prisões de hoje, não era uma prisão boa, não. Tá? Só que olha a preocupação de Paulo, olha onde está o coração de Paulo, olha onde está a mente de Paulo. Pelo que ele pede oração?
para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Então, qual que é o ponto principal de Paulo aí? Irmãos, orem por mim, para que Deus me dê oportunidades para eu falar do Evangelho. Amém? Os irmãos conseguiram ver que no meio da dificuldade, no meio da tensão ali, não sei se os irmãos lembram, a gente estava com a exposição de Filipenses, ele chega num ponto, não sei se eu vou morrer ou se eu vou viver, e se eu morrer é lucro, se eu viver é Cristo, ele está naquele ambiente de tensão ali. Esse é o mesmo cenário que ele está escrevendo essa carta. Mas qual que é o pedido dele? Para que Deus dê a ele a oportunidade. Os irmãos estão vendo o centro do coração de Paulo? Amém? Que isso seja uma realidade na nossa vida também, irmãos, no nome de Jesus. Então, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Esse como devo fazer, para que eu o manifeste, na NVI, só que essa NVI está diferente, então não vai, hoje de manhã eu caí nesse erro aí. Essa NVI é diferente da minha NVI. Essa é a ARA, mas a NVI que está aí é diferente, um pouquinho. Mas ela fala um pouquinho de forma mais clara, é que ele manifeste claramente o Senhor. Manifeste claramente o Evangelho. É um pedido dele. Orem para mim, para que quando eu for pregar, eu tiver as oportunidades, eu manifeste claramente o Evangelho. Amém? Amém. Verso 5. Ele agora instrui ao povo de Colossos da seguinte forma: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Primeiro, portar sabedoria com os que são de fora. Quem que são esses de fora? Esse aqui é um ponto que não é difícil. Ninguém tem dúvida disso. É aqueles que não fazem parte da igreja. Amém? Então, o que ele está pedindo aqui? Está orientando aqui. Portem com sabedoria com essa turma. Com aqueles que são de fora. Aproveitem as oportunidades. E ele orienta como fazer isso. Primeiro, os que são de fora, a gente precisa entender um pouquinho o contexto também. Os que são de fora não eram pessoas que gostavam dos que são de dentro, naquele contexto. Os que são de fora acusavam os cristãos naquele contexto do Império Romano de algumas coisas. Os irmãos sabiam que os cristãos eram chamados de ateus? Quem sabia disso? Quem sabia disso? Irmãos. Os irmãos a igreja de Cristo era acusada de ser ateia. Por quê? Existiam tantos deuses e eles criam somente um. Tantos deuses. Eu até tenho Nós, irmãos, vou contar algo que aconteceu comigo 2 anos atrás, quando estava lá na Índia, eu achei muito interessante. Aquilo ali firmou assim, eu falei assim, gente, o cara me ensinou sobre cristologia, ensinou entre aspas. Eu fiquei na Índia, numa cidade chamada Bhubaneswar, que é uma cidade, é como se fosse Belo Horizonte, a capital da mineração na Índia. E essa cidade é a cidade da Índia que mais tem templos. Então eu estava de carro, ficou um indiano comigo a semana inteira. A gente passava, aí ele, esse aqui é o templo de sei lá o quê. Esse é o templo e os templos são todos diferentes, a arquitetura muito diferente. Às vezes pequena, às vezes um pouco maior, mas muito diferente. Chegou um momento que eu estava falando, e esse aqui é templo, né? Lá são 700 templos que tem só nessa cidade, cada um para uma divindade diferente. E em um determinado momento eu falei assim, não, mas nós não cremos assim não. Existe um só Deus. Sabe o que ele falou? Jesus, isn't it? Ele falou, Jesus, não é? Eu falei, rapaz, o cara sabe de cristologia. De fato, a imagem do Deus invisível é Jesus. É isso que nós cremos. Amém? Então, é um tema central aqui em Colossenses. Irmãos, então, os cristãos não eram pessoas que tinham... Os de fora não gostavam dos cristãos. Eles eram acusados também de incestuosos. Quem já ouviu falar disso? Crente é incestuoso, por quê? Porque ele chama de irmã e depois vai lá e casa. Ô irmã, e depois está casando com ela. Foram algumas acusações, algumas narrativas que foram criadas
e que gerava perseguição. Às vezes a gente fala brincando aqui, mas a gente olha na história, esses itens geraram perseguição dos judeus para os cristãos e do Império Romano para com os cristãos. Tá? Mas ele ensina como que deve tratar os de fora. Primeira coisa, aproveitar as oportunidades. Esse aproveitar, ele está mais no sentido a palavra original aqui está no sentido de resgatar a oportunidade. Então, o sentido principal para quem lia isso lá na igreja, ele entendia no sentido de criar oportunidades. Então, é um pouco diferente do tipo, eu estou vivendo minha vida, se alguém vem aqui e me pergunta sobre o Evangelho, eu respondo sobre o Evangelho. Não é isso. É a pessoa ativamente ir em direção à pregação do Evangelho. Os irmãos entenderam? Então, quando ele fala assim, aproveitar a oportunidade, está relacionado assim, cria oportunidade de falar com os de fora. Amém? Isso aí é um ponto que no nosso PG a gente tem conversado lá, e alguns já falaram, e a gente já acaba vendo alguma coisa nesse sentido. Ah, não, mas eu vou colocar no quadro da bênção, todo o meu ciclo de amizade é todo mundo crente. Quem que eu vou colocar no quadro da bênção? Duas coisas. A primeira, infelizmente, muitos cristãos estão precisando ouvir o Evangelho, sim ou não? A gente consegue, às vezes, ligar uma pregação aí que tem milhões de visualizações e consegue não ouvir sobre o Evangelho. Consegue ouvir sobre um Jesus gênio da lâmpada, consegue ouvir uma barganha ali financeira para receber algo, consegue ouvir uma série de coisas, mas não ouve sobre o Evangelho. Então, infelizmente, crentes são campo missionário para nós hoje. Sim? Amém? Então, pode colocar nome de crente. Se for o crente que não está firme na fé, pode colocar o nome de crente no quadro da bênção. Amém? E o segundo ponto, que é o que esse texto trata, crie a oportunidade. Eu não tenho ciclo, mas eu posso passar a ter, se eu for intencional em pregar o Evangelho. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos atentar para isso. Aproveite as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, ele fala aqui da forma de falar. A nossa palavra ela precisa ser agradável, temperada com sal. Está relacionado com a forma de falar. Tá? Seja uma palavra que ela não seja repulsiva, ela seja agradável e ela faça a diferença. Amém? E para a nossa palavra fazer diferença, a gente tem dois pontos, tanto a forma de falar, mas principalmente o conteúdo do que se fala. Então, é até uma pergunta do PG lá, a pergunta do início do PG. Você tem segurança para falar do Evangelho? Tipo assim, você está no meio lá de um povo incrédulo e surge a oportunidade de falar do Evangelho. Você tem segurança de pegar aí e falar assim, gente, agora eu vou falar, peraí. E falar do Evangelho para aquele povo? Isso é algo que a gente precisa ter. Esse texto fala isso. 1 Pedro 3,15 fala o quê? Que nós devemos estar prontos para dar razão da nossa esperança, da nossa fé. Amém? Nós devemos estar prontos. Irmãos, não se engane. Ficar sentado no sofá com o controle remoto na mão não vai te dar essa segurança. Eu falo isso porque hoje isso é uma coisa normal nossa, achar que a gente vai receber as coisas por osmose. Achar que, de forma assim, quase um mantra, a gente vai estar preparado para dar razão da nossa esperança, sendo que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse, medita na palavra do Senhor, estude a palavra do Senhor. A gente tem o Salmo 119 com 176 versículos, falando sobre a lei do Senhor, sobre a palavra do Senhor. Então, se não tiver a busca do entendimento, da compreensão da palavra do Senhor, a gente não vai estar preparado mesmo, não. Amém? Então, atente a isso, ao estudo da palavra, a participação num PG, a participação numa escola bíblica, para o irmão estar preparado para dar razão da sua esperança. Amém? Irmãos, eu falo com toda certeza. A escola bíblica, para mim, foi um ponto que me deu uma força na fé maravilhosa. Desde a gente estudando panoramas, estudando os livros, estudando apologética contra assuntos simples ali, preparando a nossa fé.
Então, não vamos negligenciar isso, amém, irmãos? Glória a Deus. E quando a gente fala de vida cristã, fala assim, vamos falar de como tem que ser a vida cristã de uma pessoa, de uma família piedosa. Às vezes a gente fala assim, ó, que tem que ir aos cultos. Isso faz parte da vida cristã? Sim. No nosso contexto aqui, participar de um PG, faz parte? Faz. No nosso contexto aqui, ajudar alguém que está precisando, amém? Diversos itens a gente tem. Você ensinar na sua casa a palavra de Deus, faz parte ou não? Fazer um culto familiar, abrir a Bíblia em casa, orar junto com a família, faz parte, amém? A gente não pode esquecer que também faz parte da dinâmica cristã ser intencional e levar o evangelho aos que estão de fora. Amém, irmãos? Então não vamos cortar em partes a vida cristã, desprezando umas em detrimento de outras. Amém? Escolhendo umas em detrimento de outras. Amém. Então aqui ele deu essas exortações e agora ele vai falar um pouco de algumas pessoas que a gente vai aprender um pouco com isso também. Verso 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. O que acontece aqui agora? Só relembrando do contexto, Paulo está lá preso e escreve a carta. Tá? Quem fundou essa igreja foi um homem chamado Epáfras. Paulo não foi o fundador dessa igreja. E Epáfras parece que está lá com Paulo, possivelmente até preso também. Possivelmente. Ele está lá em Roma. E aí Paulo escreve essa carta e manda Tíquico entregar. Respondendo aos pontos que Epáfras levantou para Paulo, ou até o próprio Tíquico, falando de quais que eram as dificuldades daquela igreja. As heresias, quais são as exortações que precisavam. E aí Paulo escreve. Então, Paulo está em Roma, e Paulo escreve a carta, e quem que leva a carta para Colossenses? Tíquico. Amém? Então, o Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Aí, verso 8. Eu vos envio com o expresso propósito de dar conhecimento da nossa situação, ou seja, de falar daquilo que está acontecendo com a gente aqui, e de alentar o vosso coração, de trazer conforto, tranquilidade ao vosso coração. Na companhia de Tíquico vem quem? Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Quem já ouviu falar de Onésimo? Alguém sabe o que Onésimo era? Escravo. Onésimo, ele aparece lá em Filemon. Os irmãos lembram da carta a Filemon? Onésimo é o seguinte, Onésimo ele era um escravo de Filemon. E Onésimo foge de Filemon e vai para Roma. Qual que é a imagem da igreja lá, do povo de Colossos em relação a Onésimo? Ele é um escravo fujão. Isso era crime, isso não era certo. Na nossa mentalidade hoje a gente fica assim, nossa, ele fugiu, mas ele era escravo, né? A orientação, vê no Colossenses 4:1 aí, qual que é a orientação de Paulo, da Bíblia, da palavra de Deus, aos escravos? Não está no 4 não, está no final do 3. Não é fugir, não é deixar de ser escravo, é servir ao Senhor de forma certa. Amém? A gente às vezes fica assim, com o pé atrás, assim, essa escravidão, porque a gente tem muita imagem da escravidão de hoje em dia, né? Eu até vi um negócio interessante, até abrir um parênteses aqui. O pessoal fala assim, a escravidão antes era... Tinha um senhor, e o senhor dava tudo para o servo, em troca de trabalhar o tempo todo. Aí o pessoal falando da escravidão hoje, que é um pouco diferente. Você não tem um senhor, mas você tem que trabalhar para ganhar aquilo que o cara tinha. A maior parte da população é assim. Naquela ocasião, a escravidão que a gente conhece da época do imperialismo não é nada parecido com isso. Tá? Amém? O escravo, de fato, era alguém que pertencia a outro, mas não era isso que a gente vê dos últimos anos que aconteceu no nosso mundo, não. Tá bom? Se os irmãos quiserem, podem estudar um pouco sobre isso. Os irmãos vão entender o que eu estou falando. Mas o fato é o seguinte, qual que é a imagem da igreja de Colossos em relação ao Onésimo? Até então, ele era um escravo fujão.
ele era um cara que gerou um prejuízo ao seu senhor. Tá? Só que o que aconteceu, quem já leu a carta de Filemão, o que aconteceu com Onésimo? Ele foge e vai para Roma. Por que para Roma? Geralmente isso acontecia. Quando fugir, você precisava viver escondido, você ia para o meio de uma multidão onde ninguém conhecia, ou então tinha um excesso de pessoas muito grande. Tá? Então ele foi para Roma, só que lá, por obra maravilhosa do Espírito Santo, ele encontra Paulo, Paulo prega e ele converte. E a carta de Filemão é o quê? Paulo mandando para Filemão falando o seguinte: olha, eu sei que ele é fujão, eu sei que ele está errado, né? Mas recebe ele de volta. Se precisar te pagar alguma coisa, eu até te pago, Filemão. Recebe ele de volta porque ele é muito útil no ministério. Ou seja, ele era um criminoso, mas ele se converteu. E além de se converter, ele se tornou útil ao ministério da palavra. Amém? Isso aí a gente aprende também o quê? Independente da situação, se o Espírito Santo, se a palavra de Deus libertar, transformar, ali a gente tem uma nova criatura, um filho de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, o que eles fizeram? Tíquico que não era de Colossos, Tíquico que possivelmente era da região de de Tessalônica, e Onésimo era de Colosso. Eu fico imaginando, tá, irmãos, se essa carta fosse levada por Onésimo somente, eu acho que poderia dar algum problema. Poderia não ter a autoridade que precisava, pode ser. Mas aí é a imaginação mesmo. Então, e eles levaram não somente as cartas, e aqui é interessante que eles não levam uma carta, eles levam as cartas. Né? Quais são essas cartas que são levadas? A carta de Colossenses, a carta de Filemão, e muito possivelmente a carta de Efésios também. Isso vai ser interessante para a gente entender algumas coisas aqui. Que foram as cartas que foram escritas da prisão. Então, tudo ali mais ou menos na região ali. Depois que ele fala da situação de Tíquico e Onésimo, 6 pessoas mandam saudações para os colossenses. A gente vai ver quem são essas 6 pessoas. Vamos lá? No verso 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, colhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Então aí a gente já tem 3 pessoas. Quando falam assim, são os únicos da circuncisão, os irmãos entendem o que significa? São os judeus. Então desses 6 que eu vou falar, esses 3 são judeus. Quais são esses 3? Primeiro, Aristarco. A gente tem pouca informação dele, mas ele era um cristão da Tessalônica, acompanhou Paulo na terceira viagem missionária. Foi preso junto com Paulo naquele evento em Éfeso, que estava tendo aquele... queimar a perseguição em função daqueles que estavam tendo prejuízo com a adoração aos ídolos. Então, ele foi preso junto com Paulo ali. E ele é descrito também como companheiro de prisão. Esse é o Aristarco. A segunda pessoa é quem? É o Marcos. Os irmãos lembram do Marcos? Sabe o que acontece com Marcos antes dessa citação aqui? A última vez que Marcos foi citado na Bíblia, antes dessa citação? Quem lembra? O que acontece com Marcos? Tem um desentendimento sério com Paulo, lá em Atos. No meio da viagem missionária, ele tem um desentendimento e eles, de fato, vão cada um para um lado. E aqui a gente vê um negócio interessante. Embora tenha tido desentendimento, em algum momento houve uma reconciliação, e não só uma reconciliação do tipo, tá bom, agora a gente é irmão. Mas uma reconciliação do tipo, se ele ensinar, como é que ele fala aqui? Sobre quem recebeste instruções. Então, ele já fala que Marcos é um líder para aquele povo. Se ele for ter com vocês, acolhei-o. Amém? Isso é interessante a gente entender um perdão também, porque às vezes a gente fala assim, eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Isso aí é um ponto para a gente tomar cuidado. E o que a gente vê aqui não é isso não, aqui é um perdão e uma resolução completa da situação. Amém? E o terceiro é Jesus, o justo, única vez citado na Bíblia. Eu acho que é o único Jesus do Novo Testamento que não é o nosso Salvador. Tá? Não tem muito o que falar sobre ele. E aí depois ele fala dos gregos, né? Que não são dos gentios, que não são os judeus.
Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, olha só. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Olha só, irmãos. Aqui, ele está falando de Epáfras. Então, Epáfras está mandando uma saudação também. Quem que era Epáfras? O cara que fundou a igreja e que estava lá agora em Roma. Ele não foi, mas mandou uma saudação. E aí, ele fala algumas coisas de Epáfras que é interessante. Ele fala que Epáfras ora continuamente, se esforça continuamente por vocês nas orações, para que vocês se conservem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Irmãos, cada dia que passa, para mim fica muito mais claro que o evangelho e a fé, ela precisa ter uma convicção na nossa mente. Amém? Ela vem de uma convicção para isso gerar uma ação. Então, a oração de Epáfras é para que eles permaneçam plenamente convictos. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. E por último, saúda-vos Lucas, o médico amado, acho que todo mundo lembra dele, né? O autor de Atos e do Evangelho de Lucas. E por último, Demas. O Demas tem um negócio interessante para a gente aprender aqui também. O Demas aparece aqui, mas ele aparece também lá em 2 Timóteo. Aparece em Filemon, na mesma situação, mas lá em 2 Timóteo ele aparece de uma forma interessante, que a gente tem a aprender com isso. Demas era um companheiro de Paulo. Nessa ocasião aqui, Demas manda uma saudação, e Paulo registra isso no texto bíblico, à igreja de Colossos. Mas lá em 2 Timóteo, Paulo tem um registro sobre Demas. E é um registro triste. E é um registro que a gente tem que ficar atento com isso. Demas, por conta do amor ao presente século, abandonou. Irmãos, a gente tem que ter esse receio. A gente tem que ter a vigilância. E se a gente fizer uma análise sincera da nossa sociedade, da nossa situação, a gente anda muito preocupado com as coisas do presente século. Às vezes as coisas do presente século tiram a nossa paz. Às vezes a coisa do nosso presente século tira a nossa gratidão a Deus. Isso é porque a gente está preocupado com as coisas do presente século. E o que aconteceu com Demas foi que ele abandonou Paulo. Então que isso sirva de exemplo para nós, amém? E aí ele vem e instrui aos irmãos de Colossos a fazer algumas saudações. Saudai os irmãos de Laodiceia. Laodiceia é perto de Colossos. Laodiceia, Hierápolis e Colossos são 3 cidades perto. Né? Colossos é a cidade que é culpada pelas águas de Laodiceia serem mornas. Né? Quem já viu esse estudo aí de Laodiceia, Hierápolis e Colossos? Quem já viu aquilo lá? Você não é frio nem quente, você é morno e está a ponto de vomitar. Aquela carta ele está falando e fazendo uma análise da geografia da região também, fazendo um paralelo da geografia da região. Obviamente que ali o problema é espiritual, mas ele está fazendo uma análise com a região de forma a ficar muito claro para aqueles ouvintes. As águas de Laodiceia eram mornas, não eram as águas quentinhas de Herápolis, Caldas Novas, né? Você fica lá, morgando, até cansa, né? Dá 8 horas da noite, você quer dormir. Mas também não eram as águas frias de Colossos, que eram águas usadas para beber, para fazer coisas medicinais. Tá? Era aquela água morna, que não serve para nada. Então, só uma questão de geografia, que a geografia às vezes nos ajuda a entender algumas coisas também. Então, saudai os de Laodiceia, saudai a ninfa também. Quem que é ninfa? É uma mulher que tem uma igreja hospedada na sua casa. Isso aqui é interessante a gente entender também. Os irmãos sabiam que até o terceiro século, 300 anos de evangelho, não existia essa estrutura de igreja que a gente tem hoje? Só existia PG? Culto nas casas? Tudo isso que a gente fala de igreja, lê nas cartas, por que não existia? Porque existia perseguição. Se houvesse um local onde havia um culto aberto, entrem, acheguem-se. Os perseguidores achegariam. Então, a realidade, e a gente estudando a história da igreja, os 300 primeiros anos, até a perseguição ser institucionalmente proibida, em 303 depois de Cristo, com o imperador Constantino,
a forma normal de igreja era uma roda com algumas pessoas ou muitas pessoas, mas se reunindo escondido nas casas. Amém? Então, aqui manda saudar a Ninfa, que é uma hospedeira, uma mulher que colocou sua casa para servir de local para a igreja. Tá? E depois ele fala um ponto aqui, ó. E, uma vez lida essa epístola entre vós, providenciai porque seja lida na igreja de Laodicense. Isso aqui é um ponto interessante, irmãos. As cartas, elas foram escritas para um determinado povo, né? Então, por exemplo, a carta de Colossenses, aos Colossenses, ela foi escrita por Paulo, com apoio de Timóteo, né, igual falo no início, para aquele povo, em função de uma informação que chegou, de alguns problemas que tinha naquela igreja. Essa é a dinâmica normal das cartas. A gente chama que elas foram escritas como uma teologia de tarefa, ou seja, um ensino para combater um problema. Tá? Só que aqui tem um negócio interessante, essas cartas também, a gente pode chamar que elas eram cartas circulares. Elas são escritas aos Colossenses, mas vocês viram o que está escrito aqui? Depois de ler em Colossos, leva lá em Laodiceia. Pode ser que Laodiceia não tenha exatamente esses problemas, mas o fato é, leva em Laodiceia, depois leva em tal lugar, depois leva em tal lugar, de forma que cada igreja possa aprender com os acertos e os erros dessa igreja e com as orientações apostólicas. Amém? E nessa graça, de Colossos para Laodiceia, de Laodiceia para outro lugar, e chegou aqui na igreja de Batista Irmão. E o que a gente está fazendo hoje é exatamente isso, aprendendo com os erros, acertos e as orientações apostólicas para aquela igreja. Amém? Então, irmãos, então, uma vez lida essa epístola entre vocês, providencie para que ela seja lida também em Laodiceia. E aqui tem um ponto interessante e polêmico. Olha o que ele fala depois. Se tiver a NVI aí, no verso 16, que é mais fácil de entender do que o que está escrito aqui, porque aqui usa só o artigo. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Quem já leu a carta de Laodiceia? Não? Carta de Laodiceia. Então, Paulo fala, ó, leva a carta que vocês estão recebendo aí para Laodiceia, depois leia a carta que está lá em Laodiceia, a carta de Laodiceia. Os irmãos sabiam que tem uma carta, uma carta apócrifa que surgiu no século II e III, que era a carta de Laodiceia? Parece que alguém, ao ler isso, aproveitou e falou assim, ó, vamos escrever aqui a carta de Laodiceia. E começou a tentar circular isso na igreja, mas a igreja rejeitou. Isso é um aprendizado interessante para nós. Por que os apócrifos não estão ali? Por que a gente chama eles de apócrifos? Os irmãos sabiam que existe o Evangelho de Pedro? Quem já ouviu falar nisso? E por que ele não está na Bíblia? Porque o que a gente ouve aí fora é o seguinte, porque quem escolheu a Bíblia escolheu o que queria. Os irmãos sabiam que a Bíblia ela foi sendo formada durante 300 anos por diversas igrejas que aceitavam ou rejeitavam algum escrito por entender que eles eram ou não apostólicos? Quem escreveu o Evangelho de Pedro usou o nome de Pedro para dar força àquilo que ele escreveu. E isso é comum. Era muito comum na época. Existe Evangelho de Nicodemos, existe Evangelho da infância de Jesus. São apócrifos, e isso não é incomum, as pessoas usar o nome de alguém que tem autoridade para dar autoridade àquilo que escreveu. Então, alguém, no segundo século, escreveu a carta de Laodiceia, que é mais ou menos um compilado de algumas coisas que Paulo escreveu para Filipenses, falando que essa era a carta de Laodiceia. Tá? Mas essa é a apócrifa. Mas que carta é essa? Existem 6 possibilidades. E de fato, várias são interessantes. Eu vou focar só na que a maior parte, e não é a maioria assim, esmagadora, tá? Eu até falo com os irmãos que pode ser que isso que eu vou falar nem seja, mas é uma boa possibilidade. Quais são as possibilidades de uma forma geral? Que carta é essa que é a tal da carta de Laodiceia? Então, existem algumas pessoas que falam que é uma carta que os laodicenses escreveram para Paulo, e Paulo falou assim, leia ela também. Inclusive, Calvino julgava que era isso, e Calvino, no comentário dele, fala assim, quem não acredita nisso é duplamente débil mental. Que é isso?
Ele estava inclinado por algumas posições da época, mas essa não é a mais aceita. Algumas pessoas falam que é uma carta de Paulo aos Laodicenses e que se perdeu. Também é pouco aceita, porque não há menção nada disso. Alguns falam que é a carta de Paulo ao Filemon. Não faz muito sentido, porque a carta de Filemon está ali junto também com aqueles que estão levando. A carta apócrifa aos Laodicenses, que eu já falei também, que é apócrifa. E o que hoje a maior parte dos estudiosos colocam, que quando Tíquico e Onésimo saem de Roma, eles levam algumas cartas. E a gente sabe muito claramente que Colossos Colossenses e Filemon são duas dessas cartas. Tá? Por quê? Porque as duas cartas conversam entre si e falam isso. Tá? Mas também, muito provavelmente, quando sai de lá, ele sai com 3 cartas e a carta de Efésios está junto. Não sei se os irmãos já perceberam o quanto que a carta de Efésios parece com a carta de Colossenses. A gente leu semana passada, o pastor Robson trouxe, que a palavra de Deus habite ricamente nos vossos corações. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é Colossenses 3, 14, 15, 16, por ali. Esposas, submetam aos maridos, tal. Filhos, obedeçam aos pais. Pais, não é isso? Se a gente for ler lá Efésios 5, 18 em diante, fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Sujeitem-se uns aos outros. Marido, faça isso. Mulher, a mesma ordem. E essa é só uma parte, várias partes nas cartas são, na teologia o pessoal chama são cartas irmãs. Parece que Paulo escreveu, e como não existia Ctrl+C, Ctrl+V, ele precisou escrever outra, porque uma ia para um lugar e outra ia para o outro. Então elas são muito parecidas. Hoje em dia seria mais fácil, né? Ctrl+C, Ctrl+V e enviar para os 2 destinos. Chegou. Antigamente não era assim, não. Tinha que ser a palavra. Então, parece que sai com essas. E quando a gente vê, quem defende que é a própria carta aos Efésios, quando a gente vê o mapa saindo de Roma para chegar em Colossos, você passa por Efésios, você passa por Laodiceia e depois você chega em Colossos. Então, nesse conceito de carta circular, lê aqui, depois lê ali, é possível que essa carta dos Laodicenses é a carta de Efésios que passou pela Laodiceia e iria para Colossos. Essa é uma possibilidade. Hoje a maior parte dos teólogos creem assim, mas não é a maior parte esmagadora, tá, irmãos? Aqui é um ponto que fica ainda um pouco em aberto. Mas faz algum sentido, amém? Amém. O que a gente não pode crer é nos apócrifos, alguém que um dia chegou e falou, essa é a carta de Laodicenses que ninguém tinha e agora eu tenho, e escreveu. Amém? Amém. E Paulo termina falando, a saudação é de próprio punho, Paulo. Então, Paulo escreveu, amém? Os irmãos sabiam que isso não é normal? Não era o mais comum? O mais comum era Paulo falar e alguém escrever. Pergunta para ganhar chocolate no retiro. Quem escreveu a carta aos Romanos? Todo mundo vai lá e fala? O que é? Paulo. Né? Todo mundo fala isso. Quem escreveu foi Décio, porque lá está escrito. Décio escreveu. O autor é Paulo. Era o mais comum. Mas parece que nessa daqui Paulo quis falar que ele escreveu de próprio punho. Por quê? A primeira é porque para marcar a carta como genuína. E aí, eu vi isso pouco escrito e talvez não seja, mas faz algum sentido, que é o seguinte, os irmãos lembram de Onésimo, que era o único conhecido daquele povo que estava indo para lá? Irmãos lembram? Quem que era o Onésimo? Ele ainda não tinha ele não era uma pessoa que era chancelada por Paulo, não era. Mas Paulo falou que Onésimo é fiel, como é que é? Ministro fiel, servo. Paulo chancelou Onésimo, esse aí é crente e está servindo comigo. Então, talvez, se fosse Onésimo que escreveu, isso não teria tanta autoridade assim. Então, Paulo, de próprio punho, foi lá e escreveu. Isso aí, pouca gente fala disso, não vou bater o martelo nisso. Amém? Ele fala, lembrai-vos das minhas algemas. Então, ele pede a intercessão pela situação dele também, no final. E fala, a graça seja convosco.
Frase simples, mas extremamente profunda, de profundo entendimento. Que todas as bênçãos que a gente tem é obra da graça do nosso Senhor. Amém? Para a gente finalizar, irmãos, vamos a algumas aplicações. Irmãos, você conhece as pessoas da nossa igreja? Pelo nome? Quem conhece aí 20% das pessoas pelo nome? 20%. 2 em cada 10. Pouquíssimas pessoas levantaram a mão. Mas os irmãos viram aqui que Paulo cita nomes. A vida em comunidade é uma realidade para a igreja de Cristo. E a gente está numa sociedade talvez a mais, que tem isso mais forte, uma sociedade individualista. As igrejas hoje em dia trabalham não com membresia e comunidade, elas trabalham com público e trabalham com fornecer conteúdo e quem está sentado em absorver conteúdo. Não é essa a dinâmica de igreja de Cristo. Amém? Graças a Deus, nós temos uma família da fé para sermos exortados, para exortar, para sermos edificados, para crescermos juntos. Então, irmãos, um primeiro ponto dessa mensagem é: nós precisamos viver a comunidade do reino de Deus. Amém? Vamos lutar contra isso, que é algo que está forte na nossa sociedade. Amém? Outro ponto, persevere na oração. A resposta pode demorar, pode até não vir, ou às vezes até vir o contrário do que você está orando. Mas perseverar na oração é crer que Deus tem todo o poder, nada saiu do controle dele, e que a oração do justo pode com seus efeitos. Amém? Glória a Deus. Ação de graça. Principalmente, ver o que Jesus fez, ser grato a isso, e grato pela promessa vindoura. No nome de Jesus. Outro ponto que o texto ensina, como se portar com os de fora. Precisamos ser sábios, precisamos ser intencionais na pregação do Evangelho. Amém? E um último ponto que eu queria falar aqui, irmãos, que aí não está só nesse texto, mas está em todas as cartas de Paulo, não só de Paulo, que é um ponto que é doutrina gerando a prática. Os irmãos perceberam que a gente leu capítulo 1 e capítulo 2, falando coisas maravilhosas acerca da obra de Cristo? Da pessoa de Cristo? Da salvação? E o link do capítulo 2 para o capítulo 3, dá uma olhada qual que é a primeira palavra. Pode pôr aí, 3:1. Qual que é a primeira palavra? Depois de discorrer toda a parte doutrinária, aquela coisa mais maravilhosa acerca de que Jesus morreu por nós, Ele nos escolheu antes da fundação dos séculos, a obra dele é completa na nossa vida, não precisa de mais nada, nós temos a salvação nele, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é aquele que governa toda a criação, Ele é o primogênito de toda a criação, aquele que tudo foi criado para Ele. Diante desse entendimento, portanto, diante desse entendimento, você entendeu isso, agora, faça isso, isso, isso. Não faça isso, isso, isso. Parece uma coisa simples, mas isso dita completamente o nosso entendimento e nos priva de alguns possíveis erros. A gente entendeu o faça ou não faça como umas regrinhas a serem seguidas para alcançar o favor de Deus, isso está errado. Isso flerta com o ascetismo que está aqui, que é um dos problemas. A gente falar assim, não, para eu estar bem diante de Deus é eu obedecer os mandamentos. Irmãos, cá entre nós, se o irmão olhar para a própria vida e achar conforto em estar obedecendo os mandamentos, a gente tem 2 possíveis problemas, e só são essas 2 opções. A primeira delas, o irmão está sendo um fariseu e não está vendo o próprio erro, e está achando que está aprovado diante de Deus. Esse erro acomete muitos cristãos. Ah, não, tem gente que é pior que eu. Ah, eu tenho obedecido a Deus e por isso eu estou bem diante de Deus. Jesus contou uma parábola disso, ele falou assim, olha, tinha 2 homens, um estava lá ajoelhado orando, e o outro estava assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou pecador como esse homem. Os irmãos lembram, publicano e fariseu? Olha o que o fariseu está falando, Senhor, muito obrigado, ele está reconhecendo que é obra de Deus, e falando, eu não sou igual a ele. Irmãos, isso é muito comum no nosso meio.
E isso está relacionado em não entender essa questão de doutrina gerando a prática. Então, o primeiro erro é, você olha para você e acha que está bem. E o segundo erro é, não, você olha para você e vê que você não consegue ser aprovado diante de Deus. E aí você espana. Você fala assim, eu não consigo não. E chuta o balde. Quem já viu gente assim? É muita gente. E o grande problema disso, a raiz desse problema é não entender a doutrina da graça, não entender o capítulo 1 e 2 de Colossenses, o capítulo 1 e 2 de Efésios, o capítulo 1 ao 11 de Romanos. É não entender que a nossa ação, a nossa boa obra, ela precisa ser somente uma gratidão pelo que Jesus fez. Não há mérito em nós. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim, ó Deus, depois que o Senhor me salvou, eu fiquei nota 7, nota 8. Ninguém vai poder falar isso, porque se não for a graça do Senhor, se não for a misericórdia dele, nós não podemos fazer nada. Então, qual que é o ponto aqui? Tudo que a gente for fazer, ela precisa ser simplesmente uma resposta à obra do Senhor. Se a gente ama, é porque Jesus nos amou primeiro. Se a gente perdoa, é porque nós somos perdoados de pecado muito maior. Não há mérito em nós por estar perdoando o irmão. Nós somos perdoados de um pecado muito maior. Nós pecamos contra o Deus Altíssimo. Tendo esse entendimento, irmãos, o caminho nosso tem que ser igual ao caminho do publicano. É se arrepender diante de Deus. Uma forma da gente avaliar, Paul Washer fala isso muito, é muito interessante, uma forma de avaliar a nossa vida cristã é ver quantas vezes a gente está se arrependendo diante de Deus. Como Spurgeon falou no início, eu citei aqui, às vezes a gente não ora pedindo misericórdia porque a gente acha que não precisa de misericórdia. A gente está fariseu. Então, que no nome de Jesus, o entendimento da obra do nosso Senhor Jesus Cristo nos impulsione a uma vida prática, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nisso Ele prova o seu amor por nós, dando o seu Filho para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Então não foi algo em nós que moveu a ação de Deus, é o amor dEle. É uma ação totalmente graciosa. Que isso transforme as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar.